Olá, bem-vindos ao meu caótico mundo mágico. O vídeo de hoje temos uma indicação de livro. É um livro que me surpreendeu duas vezes. A primeira foi quando eu adquiri o livro e peguei para ler pela primeira vez. E a impressão que eu tive foi que eu tinha gastado meu precioso dinheirinho com um livro que não tem nada a ver com o tipo de literatura que eu costumo consumir. A segunda surpresa foi terminar de ler o livro e descobrir que era um livro digno de ser indicado para outras pessoas. E é o que eu vou fazer hoje aqui nesse vídeo. Já tem um tempo que eu li o livro, hoje eu tava só. Hoje tem anotação, para quem me acompanha aqui sabe que isso é raro. Hoje eu fiz as anotações do livro, porque já tem alguns anos que eu li, e eu vou contextualizar vocês também de como é que esse livro veio parar na minha mão, porque para as pessoas que estão por aqui, que me conhecem, que sabem o meu perfil, não precisam me conhecer ao vivo, mas que sabem o meu perfil, sabem que não é o tipo de literatura que tem muito a ver comigo. Então eu vou contextualizá-los de como viemos parar aqui. Primeiro, o próprio livro, a indicação. O livro é esse, A Experiência da Mesa. A autora, não sei se eu vou pronunciar o nome certo, Dev Titles. Esse livro, como é que ele veio parar na minha mão? Eu fiz um curso em 2019 de contoterapia. Esse curso a gente aprende algumas técnicas terapêuticas através da contação de história, de livros, de contos, de fábulas, etc. Inclusive, vale a pena a gente ter um vídeo depois para explicar sobre essa técnica da contoterapia. Nesse curso, eles fizeram a indicação de várias obras que seriam interessantes a gente ler, porque elas seriam instrumentos para a gente nos processos terapêuticos. No meio lá da lista de indicações, tinha A Experiência da Mesa, O Segredo para Criar Relacionamentos Profundos. Eu não tinha ideia do que significava, e eu tenho uma amiga que é livreira, e eu entrei em contato com ela é dona de uma livraria, e falei, Natália, me arranja esses livros. Passei a lista para ela, sem nem saber do que se tratavam os livros, e ela me mandou o pacote de livros. Por ser um livro pequenininho, fininho, tá vendo? Foi um dos primeiros que eu peguei lá para ler. Inclusive, tem livro dessa leva que eu ainda nem terminei. Peguei esse livro para ler. Na hora que eu peguei, a minha surpresa já veio na orelha do livro. Nas orelhas, né? Porque tem a orelha da frente, a orelha de trás. Quando eu descobri que a escritora é uma senhora norte-americana cristã. Não costuma ser o tipo de literatura que eu gosto, vou ser bem honesta. Eu sou uma cristã, apesar de ter gente que fala que eu não posso considerar-me uma pessoa cristã, porque eu considero que Nossa Senhora, da qual sou devota, é uma personificação da deusa, problemas religiosos, enfim. Apesar de me considerar cristã, católica, eu acho a literatura cristã em geral muito chata, enfadonha. Eu acho algumas coisas da Bíblia meio complicadas, meio preconceituosas, enfim, não é o tipo de literatura que me atrai. Quando eu peguei isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, uma obra cristã, vai ser cheia de regrinha, vai ser machista, vai ser alguma coisa desse tipo. Mas já estava na minha mão, já estava pago. Eu não ia sacanear minha amiga Natália e devolver o livro para ela, então resolvi seguir a leitura. E aí veio a segunda surpresa. O conteúdo desse livro é muito bom. A mensagem, o grosso da mensagem presente nesse livro é maravilhosa e é importante demais para todas as pessoas, e especialmente para quem faz parte de uma família, para quem vive em família, para quem tem um lar, para quem tem filhos, para quem pretende ter filhos. Então, assim, é um livro fantástico nesse sentido. Não vou contar tudo do livro, até porque é uma indicação para vocês procurarem, comprarem, porque vale a pena a leitura. Mesmo quem não é cristão, vale a pena, garanto que vale. Então, eu vou fazer algumas pontuações sobre a temática do livro e sobre algumas considerações da forma que ele foi escrito. Em primeiro ponto, é um livro que valoriza as refeições em família, e ele justifica isso porque as refeições em família trazem vinculações entre os membros dessa família. Eu, como médica, e eu atendo pessoas de diversas idades, inclusive adolescentes, eu escuto por vezes, principalmente dos adolescentes, né, dos filhos, essa queixa de não se sentirem pertencentes à família, não se sentirem ouvidos, não se sentirem acolhidos dentro da família, dentro da casa onde moram. E esse livro traz algumas coisas extremamente interessantes para um resgate ou para a criação de hábitos familiares, de tradições que vão aumentar a vinculação entre as pessoas, e aumentando a vinculação, a gente também aumenta saúde.
saúde física e saúde mental. Então, isso é extremamente interessante e acaba sendo uma ferramenta, um artifício, uma coisa extremamente simples de se fazer no dia a dia e que pode gerar resultados maravilhosos, especialmente quando começa desde sempre, né? Quem tem filhos, por exemplo, começar desde a da infância ali, mas para quem já está em outras fases da vida, ou às vezes para quem mora só o casal, também dá para incrementar isso. A gente precisa lembrar que o ser humano, ele é um ser social. Ele é um ser que gosta de conviver em sociedade, em comunidade, de se sentir pertencente. E o nosso primeiro núcleo de pertencimento é a nossa família, é dentro do nosso lar. Aqui eu separei algumas frases do livro e alguns tópicos que eu achei interessante de trazer aqui nesse vídeo mais expressos. Tem uma frase no livro que diz, abre aspas, quando todas as peças da família estão separadas, elas não têm noção de seu valor. Essa frase é extremamente importante, especialmente para pais. Os filhos de vocês buscam valorização em vocês. Os nossos filhos, desde criança, eles vão criando essa questão de sermos o porto seguro deles. À medida que vão crescendo, os filhos eles vão fazendo parte de outros grupos, os filhos vão adquirindo amigos, vão adquirindo tribos diferentes, mas ainda assim tem uma necessidade de pertencimento ao sistema familiar deles. Por mais que contestem, que batam de frente, eles ainda têm essa necessidade de pertencimento. E o que a gente tem visto na sociedade de uns tempos pra cá é o esfacelamento da unidade familiar. Então, é cada um no seu canto, é cada um vivendo a sua vida. Eu ia falar um excesso de respeito, de privacidade, mas eu tenho medo disso ser meio mal interpretado. Mas as pessoas hoje estão confundindo individualidade com separações dentro de casa. Então, cada um tem seu quarto, cada um tem a sua TV, cada um vai comer uma comida diferente, num horário diferente e cadê a unidade familiar? A gente já tem uma rotina extremamente pesada desde sempre. Então, eu tenho um filho pequeno, meu filho ele já estuda em tempo integral, ele já passa o dia todo na escola. Eu e meu marido, a gente evita atividades nos horários que ele tá em casa. Eu, às vezes, preciso atender algum paciente extra de emergência à noite, ou às vezes eu preciso participar de alguma aula. Meu marido, às vezes, precisa fazer alguma coisa à noite, mas a gente evita essas atividades para esse tempo que o nosso filho está em casa, ele ter convivência com a gente e a gente estar integralmente com ele. Mas isso não é uma coisa tão frequente assim. As pessoas, cada um ali na sua rotina, o pai tá cansado porque trabalhou o dia inteiro num lugar, a mãe tá cansada porque trabalhou o dia inteiro em outro lugar, o filho tá cansado porque estudou, porque fez natação, porque fez piano, porque fez sei lá mais o quê. Todo mundo com rotinas pesadas e quando chegam em casa, nos poucos horários que poderiam ter junto, cada um vai pro seu canto. E aí o pai vai pra televisão dele jogar videogame, a mãe vai para o celular olhar Instagram, a filha vai para o quarto ver uma série que ela tá assistindo sozinha, o filho vai para o outro quarto jogar um jogo online e pronto, cada um na sua. E isso vai esvaziando o sentido de pertencimento das pessoas. E esse sentido esvaziado, ele pode trazer uma fragilidade emocional que impacta em aumento de probabilidade de desenvolvimento de transtornos, bem como o desenvolvimento de hábitos não tão saudáveis. O próprio livro, ele traz mais para frente algumas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, que crianças que têm a unidade familiar mais bem estabelecida e têm maior convivência com os pais, têm melhor desempenho escolar, tanto em termos de nota de aprendizado quanto em termos de comportamento, e os adolescentes, que têm mais quantidade de refeições com a família, se não me engano, eles citam que são 5 refeições por semana, ou seja, não é tanta coisa, ou são 5 dias. Não marquei, não. Os adolescentes que têm, eu não sei se são 5 refeições por semana ou se são 5 dias de refeições junto com a família, têm menos envolvimento com o uso de drogas, menos envolvimento com comportamento violento, têm melhor desempenho na escola também. Então, existe um impacto muito positivo da convivência familiar saudável em detrimento da não convivência. E hoje em dia, a gente com essa modernidade de separação e de cada um poder escolher muito a sua programação e seus horários, pessoas vão perder na liga. As famílias
famílias vão perdendo sentido, os filhos vão perdendo confiança nos pais, vão perdendo esse senso de que os pais são porto seguro e vão se afastando. E isso é prejudicial. Quando são instituídos esses momentos em família e que o livro sugere que seja no horário de refeição, a gente começa a reestruturar essas relações. Então, mesmo famílias que já estão afastadas, que já estão vivenciando esse tipo de problema, conseguem fazer um resgate desse tipo de vivência e conseguem, consequentemente, fazer um resgate de autoestima de todos os envolvidos, de senso de pertencimento, de senso de valor e coisas desse tipo. Outra frase do livro: sentados na mesa, alimentamos o corpo e a alma. É lógico que a refeição é o que é importante quando a gente tá falando que tá sentado para comer. Lógico, a gente precisa comer, porque ninguém vai parar em pé com fome, desnutrido. Mas as conversas que são tidas nesse momento de convivência, elas também estão alimentando nossa alma, nossa mente, nosso sentido de vida. O livro, ele traz em alguns pontos essa questão das escolhas de refeições predominantemente saudáveis, para a gente estar alimentando o nosso corpo com qualidade. Então, o clássico que todo mundo já ouviu falar, descasque mais, desembale menos, tá aqui no livro. Então, vai falar dessa importância da gente ter uma alimentação saudável, da gente incentivar uns aos outros na mesa de refeição a compartilhar dessa refeição saudável. Então, mais uma vez, voltando no exemplo de pais e filhos. Quando a gente tem criança, a gente sabe que criança entra em umas fases que não quero, não vou comer, é verde, sei lá o quê. Só que quando a criança vê o exemplo dos pais, pô, minha mãe tá comendo abobrinha, meu pai tá comendo abobrinha. Então, vou comer abobrinha também. Vou experimentar esse negócio. Ai, quiabo, que coisa ruim, ninguém come quiabo. Aí olha pro lado, o pai tá comendo quiabo com a boca das mais boas, a mãe tá enchendo o prato de quiabo. Ai, vou comer quiabo, porque minha mãe e meu pai estão comendo. E dessa forma a gente vai compartilhando experiências. E não só, né, de pais para filhos. Às vezes a gente tá compartilhando a mesa com amigos e a gente vê que um amigo come alguma coisa diferente e que a gente nunca tinha experimentado. E a gente pode se expor a experimentar aquilo. Então, um tempero diferente, coisas do tipo. Até recentemente, e olha que eu sou uma pessoa que come de tudo, assim, e eu não conhecia. A minha sogra fez um nhoque com molho de urucum. Nunca tinha visto isso na minha vida. E fui comer, né? Porque minha sogra fez lá e, gente, uma delícia. Uma experiência que provavelmente eu não teria em outro momento. Se fosse para eu escolher em algum lugar e eu comprar e eu pagar por aquilo, provavelmente eu não faria. Mas como foi servido à mesa no almoço comunitário, que cada um fez um prato, eu experimentei e foi delicioso. Foi uma experiência muito boa. Então, são coisas que valem a pena e que tem aqui no livro, citadas. Outra frase, abre aspas. Neste mundo frenético, as refeições podem ser a única oportunidade de você e sua família compartilharem momentos preciosos juntos. Voltamos no que eu estava falando. Por vezes a gente não consegue mudar essa rotina louca do dia a dia. E muitas famílias, de fato, não conseguem, por exemplo, tomar café da manhã ou almoçar juntos, porque o dia, cada um tá pro seu canto, a criança tá na escola, o pai e a mãe estão na empresa. Mas em algum momento, geralmente à noite, pelo menos o jantar, ele pode ser partilhado em família. E é interessante, é isso que o livro mostra em diversas páginas, é interessante que a gente tente proporcionar isso. Ah, mas a minha esposa trabalha em regime noturno, então tem dia que ela não tá em casa. Beleza. Algum dia ela vai estar em casa à noite, eu espero, que ela não trabalhe sempre no noturno. Então vocês fazem essa refeição. Nossa, nunca tem realmente. Então vejam em outro momento da semana ou do dia alguma refeição que pode ser partilhada. Se conseguir em uma semana de 7 dias tirar uma refeição para ser feita em família, é melhor do que zero. Só que essa refeição ela precisa ser valorizada, ela precisa ser colocada como uma das prioridades da família, porque esse momento sentados na mesa para se alimentar, as pessoas elas conseguem, se a comunicação for eficiente entre a família, as pessoas elas conseguem expressar sentimentos, as pessoas conseguem expressar emoções, as pessoas conseguem dividir ideias, dividir possíveis soluções para problemas, e isso é extremamente válido. Que família que não quer compartilhar ali de solução de problema, ajudar um ao outro de uma maneira eficaz para que a vida do outro fique melhor? E geralmente esse momento de comunicação vai ser na mesa.
Acabou a refeição ali, que dura, sei lá, de 30 minutos a 1 hora uma refeição. Acabou esse período, pode ser que cada um vá para o seu canto, porque o filho adolescente tem que estudar para o vestibular e ele tem um monte de lista para fazer para o outro dia, porque a esposa tem que terminar de fazer um relatório para a empresa onde ela trabalha, porque o marido, o pai, precisa fazer alguma coisa para o serviço dele. Então, cada um tá para um canto depois. Mas naqueles 30 a 60 minutos retirado para fazer uma refeição, que a família consiga compartilhar, hablar e hablar mesmo na mesa. Aqui por falar em falar, né? Em termos de saúde, inclusive, em termos de nutrição, as pessoas que estão sentadas na mesa para comer, que não estão na frente da televisão, ou cada um no seu canto, e estão conversando umas com as outras, a tendência é ficarem mais atentas a sinais de saciedade e de fome. E aí isso evita, por exemplo, comer a mais do que deveria ou comer a menos. Evita comer muito rápido e depois acabar tendo uma má digestão, ou ficar soluçando, ficar rotando demais. Quando a gente está conversando civilizadamente, né, na mesa de refeição, a gente consegue se atentar mais para esses sinais internos do corpo e a gente consegue imprimir um ritmo de alimentação mais tranquilo, mais fisiológico. E isso vai proporcionar uma melhor digestão pra gente, uma melhor saúde. Dica do livro, uma dica que eu achei super interessante. Aqui em casa a gente já tenta fazer de vez em quando, não com tanto primor quanto é no livro, porque eu confesso, eu sou uma péssima dona de casa. E apesar de ser libriana, eu não sou uma pessoa organizada e muito de firula. O livro, ele cita muito sobre a questão das mesas postas, né? Inclusive, eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não me sinto com talento e nem preparada ainda para fazer mesas postas no dia a dia aqui em casa para a gente comer comida. Uma das coisas que esse livro trouxe como sugestão e que de vez em quando aqui em casa nós fazemos são jantares temáticos, são noites temáticas. Então a gente tirar um dia para fazer uma comidinha diferente. Recentemente a gente fez o dia da panqueca, porque meu filho viu um desenho que o personagem comia panqueca, ele adorou o nome, e aí ele queria, porque queria comer panqueca, e ele e meu marido foram juntos no supermercado para comprar os ingredientes de fazer panqueca. Chegaram em casa, esse dia eu ainda não tinha chegado do serviço, mas eu já estava a caminho, e aí eles fizeram panqueca juntos, eles compartilharam esse momento ali de fazer o alimento, e olha que meu filho está com 3 anos, então é uma criança pequena, ajudar praticamente nada, mas ele participou daquele processo junto com o meu marido. E quando eu cheguei, eles já estavam montando as panquecas. Meu filho ficou super empolgado porque ele estava montando a panqueca da mamãe, etc. E comeu um monte de coisa. E ali no meio da panqueca, meu marido ele fez a carne moída, mas tinha um monte de verdura junto, né? Porque faz parte da parte nutricional e tal. Mas era uma panqueca. Então meu filho super comeu, super gostou. E vocês que estão assistindo aí podem fazer essas noites temáticas em casa. Um dia fazer um yakisoba, pegar uma receita e tentar replicar um yakisoba. A noite italiana, a noite mexicana. E aí, quem é mais jeitoso, assim, com cuidados de casa ou jeitosa, fazer uma decoração temática, comprar um guardanapo diferente, comprar uma decoração, colocar uma trilha sonora, fazer isso como um evento mesmo. Não precisa ser algo super frequente, a gente não tem ânimo para isso, né? Vamos ser honestos, mas o dia que é feito fica uma memória muito boa para todo mundo. Eu e meu marido, até quando a gente tinha, o nosso filho tava menorzinho, a gente tinha as noites de jantar à luz de velas. E na verdade começou de uma forma muito operacional. O meu filho, ele não queria dormir sozinho na cama, ele queria ficar perto de onde a gente estava, escutando a nossa voz dentro do carrinho, dormindo. A gente não tinha babá eletrônica, até hoje não tem babá eletrônica, então a gente ficava com ele. Se a gente ligasse a luz estatelada em cima da mesa, ele ia acordar, ele é um bebê, ele ia acordar. E aí a gente comprou na loja umas velas, e assim, foi bem intuitivo, mas foi bem legal. E a gente iluminava a mesa com velas, a gente comia a luz de velas, porque não despertava ele, a gente estava fazendo o nosso jantar em casal, acabou que viraram algumas noites bem românticas em relação a isso, e foi de uma forma meio que acidental que a gente fez. Então, fica a dica para quem tá assistindo e que ainda não faz isso. Às vezes, tentar elaborar uma noite temática, fazer uma comida diferente, fazer uma decoração diferente na mesa, trazer uma atmosfera diferente, porque isso pode ser interessante para vocês, para a família e tornar esse momento mais lúdico, inclusive, e de boas memórias. Outra frase importante que eu achei do livro, abre aspas, a pessoa responsável pelo preparo das refeições familiares
faz uma contribuição significativa para o bem-estar físico geral da família. Aqui entram dois fatores que eu gostaria de pontuar. O primeiro é a gente valorizar a pessoa que se dispôs a ir para a cozinha para cozinhar, para fazer o alimento. A gente sabe que não é uma tarefa que tanta gente gosta, não é uma coisa tão fácil. Às vezes a gente chega cansado do serviço e ainda precisa cozinhar, mas a gente precisa valorizar o esforço dessa pessoa que está alimentando a família, está mantendo todo mundo vivo, em pé e nutrido. O segundo ponto que eu gostaria de adicionar é que também cabe a essa pessoa, às vezes, a maestria de trazer coisas diferentes. Então, na elaboração de pratos, a gente não precisa fazer nada muito requintado, mas a gente trazer coisas diferentes. Aqui em casa, novamente, vou citar um exemplo nosso: as sopas. Às vezes eu vou fazer sopa e aí eu sempre coloco verdura diferente na sopa, uma mistura diferente. Macarrãozinho, como nosso filho é criança, às vezes eu consigo comprar uns macarrãozinho que tem formato, sabe? Formato de bichinho, formato de letrinha eu comprei só uma vez. Formato de minhoquinha, a gente coloca, faz uma sopa diferente. Tem dia que faz o molho da sopa com açafrão, tem dia que é com molho de tomate. Então a gente ir incrementando coisas assim, porque a gente também tá trazendo saúde para dentro de casa. É legal a gente ver que essa pessoa ali tem esse poder condutor de saúde e de vida para as outras pessoas que vão se alimentar. Pontuei aqui, mas eu já tinha falado no vídeo, evitar que no momento da refeição tenha a televisão ligada. Isso aqui é um ponto que para mim é super difícil. Eu confesso que eu adoro almoçar, por exemplo, assistindo o jornal, porque é o horário que eu tenho para ver jornal. Às vezes à noite a gente já tá assistindo alguma coisa e não desliga a televisão para jantar. Isso não é o ideal. A televisão, ela rouba a nossa atenção da alimentação e ela rouba a interação entre as pessoas que estão se alimentando. Então, ao mesmo tempo que a gente não presta atenção nos nossos sinais de saciedade e fome, a gente também não está se comunicando com a pessoa do lado porque a gente está assistindo um filme. Então, evitar a televisão o máximo possível. O ideal é que essas refeições sejam feitas num espaço específico, numa mesa, num momento específico, de preferência ter horários mais fixos para fazer as refeições. Tudo isso é extremamente válido nessa nossa rotina de alimentar corpo e alma em família. Abre aspas. Nós temos espaço demais e tempo de menos. Estamos famintos não de comida, mas sim de vínculos, de sentido, de diálogo e do pão e da presença. A gente vai voltar no começo desse vídeo, mas é importantíssimo salientar isso. Uma série de pessoas às vezes se queixam no consultório, por exemplo, do esvaziamento de sentido da vida, de um desânimo crônico, de não saber por que tá trabalhando mais, de falta de tesão na vida e etc. E um dos problemas que acontecem com muita gente é porque gradativamente estamos perdendo conexão com outros seres humanos. É estranho, né? Porque a gente vive um momento de extrema conexão, porque todo mundo tem internet na palma da mão, 24 horas por dia. A gente tem as redes sociais, que a gente se comunica com um monte de gente, que a gente sabe da vida dos outros. E, paradoxalmente, parece que a gente sabe cada vez menos da vida do outro, porque a gente só sabe os recortes que são expostos na rede social. E a gente tem menos conexão com as pessoas, porque a gente meio que fica saciado com o que a gente está obtendo na rede social, a gente deixa de ter esse contato tete a tete um com o outro e a gente vai perdendo uma coisa que é muito humana, que é de relacionamento, é de estar com o outro, é de vivência. O momento da refeição é um momento bacana para a reestruturação disso, em família e em amigos. Inclusive, o livro mais para frente, ele fala sobre a hospitalidade, receber amigos para comer, convidar pessoas para sua mesa, a importância desse ato de você dar um lugar à sua mesa para algum amigo, para uma pessoa conhecida. Já falei da definição de horários para comer. O outro ponto aqui, o livro, ele traz coisas muito práticas, é o planejamento, é fazer a compra. Se você pretende fazer uma receita X, é você olhar tudo que é necessário, ver na sua despensa se tem os ingredientes suficientes, se não tiver, você ir no supermercado e comprar antes de começar a cozinhar. A outra parte que entra aqui nesse planejamento é a gente reconhecer nossa rotina mesmo. Tem dia que a gente tá dia não, semana, a gente tá super sobrecarregado. A gente precisa de coisas mais rápidas para serem feitas. Por vezes a gente inclusive precisa desembalar alguma coisa porque não vai dar tempo de fazer uma refeição mais elaborada. Algumas famílias optam por fazer marmitinhas. Eu até tenho uma amiga que eu sei que vai ver esse vídeo, a Úrsula. A Úrsula recentemente ela postou nas redes sociais dela. Ela e o noivo dela, eles fazem as refeições assim, as marmitas
marmitas para 15 dias. E é um monte de coisa e comida saudável, sabe? Aquele monte de grupo alimentar mesmo, de verdura e tal. Então a gente precisa, dentro desse planejamento, perceber como é que é a nossa semana. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem alguns dias que a gente sabe que são piores. Às vezes eu chego mais tarde do consultório, ou que meu marido tem que fazer um deslocamento do serviço dele. Então, tem alguns dias-chave que a gente sabe que vão ser mais complicados. E a gente procura fazer um planejamento do tipo, fazer um almoço em quantidade maior para poder requentar à noite, ou se não, já ter alguma coisa congeladinha ali mais fácil de fazer. Ou ainda pensar numa comida mais prática, mais fácil de fazer também. Às vezes, eu tenho tempo, não é sempre, mas às vezes eu tenho tempo de planejar uma coisa que é muito pequena, mas que ajuda pra caramba, que é lavar as verduras. Aqui em casa a gente come muita verdura, né? Meu marido trabalha com produtos orgânicos, então a gente tem sempre uma quantidade muito grande de verdura e de folhas e de frutas e coisas assim. Pelo menos as verduras, quando dá, eu já pego, deixo tudo lavado e coloco em vasilhas dentro da geladeira. Meu marido cozinha mais do que eu. A comida dele é mais gostosa e ele gosta mais de cozinhar e às vezes ele tem mais tempo no horário de refeições para cozinhar também. Na hora de cozinhar, eu já facilitei o trabalho dele bastante tendo lavado as coisas previamente. A única coisa que eu ainda não lavo previamente são folhas, porque eu ainda não aprendi adequadamente a preservá-las depois de lavada. Eu sei que tem umas técnicas aí, mas não aprendi ainda, mas a gente faz dessa forma. E já aconteceu em outras épocas também da gente congelar alguns legumes já picadinhos pra gente só fazer. Quando meu filho era bem menorzinho e dava mais trabalho, a gente fazia mais isso. Então eu lavava as verduras e algumas eu já deixava cortadinhas dentro das vasilhas pra só colocar na mistura ali pra fazer a comida. Hoje em dia meu filho tá um pouquinho maior, então dá tempo da gente engambelar ele enquanto ele tá lá montando os bloquinhos dele, dá pra gente cortar as coisas. Mas faz parte desse planejamento. E às vezes até do planejamento do tipo, olha, sei lá, quarta-feira a gente vai ter que comer pizza mesmo, porque não vai dar tempo de fazer outra coisa. Beleza. É um dia na semana que precisa comer uma pizza que não tem um valor nutritivo tão alto assim, mas que todo mundo vai estar alimentado e que isso já foi planejado. E às vezes nem precisa pedir pelo aplicativo de entrega, porque se você consegue planejar isso antes, ou você faz a própria pizza, ou compra uma pizza congelada de uma qualidade que você conhece melhor do que uma pizzaria X que você vai pedir. E economiza no final das contas, porque quem pede muita comida por aplicativo sabe que gasta muito dinheiro no final do mês. O principal ingrediente dessas refeições em família é a comunicação, e essa comunicação ela precisa ser boa. E uma comunicação boa, ela é positiva. Então, quando estiver sentado na mesa, não é horário de virar e ficar apontando o dedinho pro filho, falando que ele não tem um bom comportamento, que ele não é igual o priminho dele, que é um gênio. Não é hora disso. Não é hora de pensamentos negativos, nem de palavras negativas, nem de assuntos negativos. O ideal é que a gente preserve esses momentos em família e da refeição para a gente ter assuntos de crescimento, de engrandecimento. Então, são assuntos positivos, é evitar ficar falando da vida dos outros, fazendo fofoca, é a gente falar sobre planos de vida, é a gente falar sobre coisas mais lúdicas, porque a gente vai estar alimentando a nossa alma de uma maneira melhor, com pensamentos positivos, sensações positivas, a gente libera neurotransmissores de bem-estar. Outra parte importante do livro, abre aspas. Nossos pensamentos se transformam em palavras. Nossas palavras em ações, nossas ações em hábitos, nossos hábitos em caráter, nosso caráter em nosso destino. Eu achei essa frase top, linda, maravilhosa e que vale a pena a gente construir esses momentos aqui, especialmente novamente para quem está em família, quem tem filhos, porque nesses momentos de alimentação a gente consegue passar valores positivos para os nossos filhos, a gente consegue ensinar os nossos filhos a se comunicar de uma forma melhor, a gente aprimora a nossa forma de se comunicar com o outro e que a gente vai usar em outros âmbitos da nossa vida, e isso vai ser bom para a sociedade como um todo, é para toda a humanidade. Se todo mundo aprendesse a se comunicar de forma menos violenta, ia ser bom para todo mundo. Mas não é todo mundo que segue isso, a gente vai tentando fazer as modificações, nem que sejam dentro da nossa bolha. Em relação ao conteúdo do livro, eu dei essa pincelada, tem mais coisa dentro do livro, tá? Eu não falei tudo que tem dentro do livro, não é à toa que eu estou indicando aqui para vocês. Conforme eu já tinha falado, é um livro pequeno, então quem é preguiçoso, quem não é acostumado a ler, é um livro piquititinho, tá? Facinho de ler.
Não tem desenho não, para quem, sei lá, que ainda pensa isso, mas é um livro bem fácil de ler, bem diagramado, inclusive, isso aqui é uma coisa que eu acho super válida. Ele traz umas atividades ao final de cada capítulo, tem gente que gosta dessa vibe de fazer tipo uma revisão do que foi lido, então ele ainda auxilia nesse processo. Na época que eu comprei não foi um livro caro, e é isso, bem fácil mesmo, qualquer pessoa consegue ler, de preferência adulto, né? Adolescente também já consegue ler. Em relação ao conteúdo em si, dessa parte mais cristã, algumas pessoas podem se incomodar, mas eu acho que não atrapalha a leitura e nem o aproveitamento da mensagem. É um livro que traz muita referência bíblica, é um livro que traz muito versículo, inclusive. Então, assim, vou até mostrar aqui. Ele vai trazendo versículos no meio da leitura, ele faz referências a histórias bíblicas, então, em diversos momentos faz referência a Jesus, a Deus. Então, ele tem esse conteúdo cristão. Eu sei que isso pode incomodar algumas pessoas que não gostam de jeito nenhum do assunto cristão, né? Mas pelo menos eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que costuma achar isso super chato, mas nesse livro não me incomodou, porque apesar de ser algo frequente na leitura, tá permeado por esses dados que são importantes, porque isso aqui aprende, ensina a gente a ser melhor, a gente ser pessoa melhor para o mundo, para nossa família, a gente criar filhos de uma maneira melhor. Então, eu acho que vale a pena para quem não se incomoda tanto, para quem não é tão contra a figura de Jesus, a figura de Deus, vale a pena dar uma chance para esse livro e ler e aprender e aplicar. Vou ficar por aqui então. Dica de livro para vocês. Esse perfil é caótico, né? Tem dia que é dica de filme picante, tem dia que é dica de livro cristão, a coisa aqui é dessa forma. Equilíbrio, gente, é equilíbrio. A gente vai misturando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que pelo menos uma pessoinha compre o livro em algum lugar aí e desfrute dessa leitura. E se alguém já leu, pode comentar aí o que achou e se consegue implementar alguma dessas técnicas em casa e o que já sentiu que melhorou em termos de alimentação e em termos de comportamento e de convivência entre as pessoas aí do seu lar, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!